Emergência 90 está no ar. No programa de hoje, um assunto muito atual: o comportamento violento que anda se manifestando rotineiramente no país, principalmente em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Nós conversamos com um capitão da Polícia Militar, que também é filósofo. Ele comenta as origens e os fatores que influenciam em um comportamento violento. Polícia Militar desenvolve treinamento antiterrorismo com a participação de policiais franceses, como preparação para a Copa do Mundo de 2014. Emergência 190 começa agora. Olá, muito obrigado por sua companhia. O nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Anote o endereço: www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. E não esqueça, você pode enviar a sua sugestão através do nosso endereço eletrônico emergência90@policiamilitar.sp.gov.br. Muito bem, esta semana alguns atos violentos voltaram a acontecer, principalmente nas grandes capitais como São Paulo. Para entender esse fenômeno do comportamento violento na sociedade moderna, nós falamos com alguns especialistas. No programa de hoje, você acompanha a visita que fizemos ao Capitão Galindo, ele que trabalha lá no Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Além de formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, também concluiu a Faculdade de Filosofia e realiza estudos na área. Ele comenta a influência de fatores sociais e da propaganda no comportamento violento. Confira. Eu entendo que os fatores sociais, dependendo das circunstâncias, eles são preponderantes. Então, veja só, um sujeito criado dentro de uma sociedade onde ele não tem recurso de nenhuma ordem, ou ele é criado com todo tipo de dificuldade, ele tende a procurar, isso é do ser humano, a melhora para a condição dele. Se, por exemplo, ele não tem uma condição de educação que permita a ele viver dentro da sociedade contemporânea com as exigências que ela tem hoje, vai ocorrer que ele vai procurar outros recursos. Algumas vezes, isso certamente pode passar pelo comportamento violento. Então, quando eu falo do comportamento social e das suas origens, eu preciso atentar principalmente para esse tipo de fatores. Uma família desestruturada certamente influencia o comportamento violento. Uma sociedade que preconiza a competição a todo custo, excedendo inclusive os limites de sobrevivência, influencia e direciona o comportamento social nessa direção. Hoje nós falamos, por exemplo, do comportamento social influenciado pela propaganda. A propaganda, a rigor, sempre existiu, desde que nós temos uma sociedade civilizada, com escrita e daí para diante. Entretanto, depois da Segunda Guerra, com o sucesso, por exemplo, do Goebbels como ministro da propaganda nazista e o alcance que teve as ideias do nacionalsocialismo sobre o povo alemão, isso passou a ser utilizado como propaganda política por outros países. O caso é que o capitalismo, num ponto inicial dessa, vamos colocar assim, entre aspas, luta, ou se eu posso colocar assim, corrida, pelo acréscimo de poder, pelo aumento do poder econômico, passou a utilizar isso como forma de ideologização, criando aqui um neologismo. Então, ele passou a incentivar, primeiro, o comportamento de consumo, porque com a Segunda Guerra houve um aumento muito grande da capacidade industrial e era preciso escoar essa capacidade industrial para que a indústria e o capitalismo continuassem sobrevivendo. E uma das ferramentas psicológicas a ser utilizada foi a propaganda. E o comportamento de cada indivíduo? Como se processa a influência do meio social em uma pessoa? E a legislação é eficiente? Hoje nós temos 4 milhões de normas jurídicas que tratam do comportamento individual. Confira. No comunismo, na cortina de ferro, você sempre usou
esse tipo de ferramenta também para você transmitir e reproduzir o pensamento do status quo. E isso é fato, tá certo? Quando eu penso no comportamento do indivíduo como sociedade, influenciado pela sociedade novamente, eu tenho que pensar, por exemplo, que mais das vezes a polícia e as suas ações são taxadas de violenta, e nós temos que entender que todos os componentes da sociedade saem de dentro de um mesmo meio. Então, eu posso ter até um comportamento desviante de um policial durante uma ação, coisa parecida, e esse não é um comportamento social, ou melhor, esse não é um comportamento institucional. A partir do momento que ele excede alguns limites do emprego da força, sendo essa força, a força, vamos colocar assim, a força legal, é empenhada pelo Estado para o controle e a manutenção da ordem social. A partir do momento que ele, como indivíduo, excede os limites legais, ele passa a atuar apenas como indivíduo. Isso é passível de acontecer em qualquer outra organização. Entretanto, mais das vezes nós temos hoje uma ideologização em cima do uso de força e de poder do Estado que fazem a sociedade entender, isso por meio de diversos órgãos, que é um comportamento da instituição. E isso não é uma verdade. Isso acontece, foi identificado por Norberto Bobbio nos anos 70, ou seja, não é um fenômeno novo, só que a sociedade ela vem trabalhando dessa forma e a tendência é que os desdobramentos desse tipo de raciocínio vão se adiantando. Nós vamos chegar em algumas sociedades, como é o caso do nosso país, onde nós temos, por exemplo, uma legislação, se eu for entender o que foi formalizado em termos de legislação, de 88, 5 de outubro de 88, com a Constituição, até aqui, eu vou chegar a um número perto de quase 4 milhões de normas, regulamentos e daí para diante, que tratam de comportamentos individuais. Ou seja, eu estou criando um arcabouço social, ou melhor, um arcabouço jurídico, tão grande que fica difícil para que o homem contemporâneo, até mesmo o especialista, se mantenha atualizado. E por que isso acontece? Nós passamos a adotar esse tipo de comportamento e precisamos de uma lei para tudo, porque nós não respeitamos direito de ninguém para nada. A Copa do Mundo está chegando e a Polícia Militar já desenvolve uma série de planejamentos e treinamentos, inclusive antiterrorismo. Confira. Um que vai ter a escada, um para quebrar e um para injetar exatamente. São vários trinômios dois times já. Nós vamos montar então 5 trinômios aqui no campo, tipo pegar um do funil aqui. Aí agora, a parte da manhã, vai fazer essa explosão sem nada. Vai fazer só a simulação de injetar o explosivo dentro do ônibus. Só. E vai fazer a simulação de quebrar também. À tarde vai ter a situação real. A gente vai estar tudo. Estamos aqui na Academia do Barro Branco, no stand de tiro, com 3 gendarmes, 3 policiais franceses do GIGN. Eu falo tua posição e eu subo. Você, a hora que sair, você não pode atrapalhar essa coluna que vai dividir a segunda vida e contra essa vida. Nous sommes venus donc sur 15 jours pour présenter nos techniques d'intervention concernant donc toutes les structures tubulaires. Donc ça va de l'avion, aux interventions avion, aux interventions sur un bus, aux interventions dans le métro, ou interventions dans les trains. Ok. Ele explica então que o objetivo dessa formação, sobretudo, é a intervenção em estruturas tubulares. Aí você tem visão, né, Paulo? Tem, aqui tem visão até o fundo lá.
subir e já tiver gente andando no corredor, aí o campo de tiro vai ser bem limitado, a não ser que seja um tiro assim, bem preciso nessa direção. Aqui até o pessoal entrar, a equipe entrar, dá pra pegar o fundo tranquilo, né? Você consegue pegar daqui pro fundo. Agora, depois que tiver progredindo no corredor e que tiver as células lá levantadas para fazer a tomada lá de fora, aí já diminui bastante. Então só não esquece disso aí, então, na hora que você sair, você vai dar uns passos para cá. Você vai sair e dar uns passos para trás, que o doido falou, para não passar na frente da mesma. A gente vai passar aqui, ó. A gente vai passar aqui, ó. Você já ficou lá aqui, lá no nosso, ó. Pra pegar a cabeça. O importante hoje à tarde é a gente manter comunicação. O grupo está sempre compacto, tá bom? Conselho aí o pessoal. Grupo bem compacto para que a gente não disperse as informações e não ocorra uma explosão, um treinamento e outra parte não está sabendo e ocorre um acidente. Então vamos ficar atentos. Ok, sur le premier cas, donc il y aura aussi le maître de chien, enfin l'homme d'attaque qui va sortir et on jouera aussi le chien, donc il faut intégrer les canils dans... Então o canil também vai estar integrado, tá? Com a utilização do cão por aquela porta de entrada do ônibus, tendo aquele simulador que vai correr, tá, em direção à saída aqui do stand para simular um fugitivo da ação do ônibus, ok? Et dans le deuxième cas aussi, sauf que comme vous allez arriver de l'autre côté, vers l'avant, l'homme d'attaque sortira juste avant que les équipiers soient en place. Okay. Alors que dans le premier cas, il sortira au moment où les appuis seront pris, il pourra sortir. Okay. A única diferença para a ação do outro lado, que no caso vai ser o COI, é que eles vão, o homem que vai sair e fugir vai ser com um espaço de tempo maior, tá? Para que não seja ao mesmo tempo que a equipe está chegando para se posicionar, e desse lado aqui não tem problema, porque aí não vai se colidir. Ok, donc là le point super important, ça va être l'explos aussi. Ok. O outro ponto importante então é a equipe que vai entrar por trás com os explosivos. Donc ce matin, nous avons aujourd'hui la thématique c'était l'assobus. Ce matin, donc nous avons présenté nos techniques au groupe d'intervention du GAT et de la COI. Et donc nous avons drillé, répété. Et cet après-midi, nous allons passer sur la mise en pratique avec un cas concret, une situation donnée. Et donc après mise en pratique en réel, situation réelle avec de vrais explosifs. Então é isso, nós vamos utilizar os conhecimentos transmitidos nesta manhã de forma simulada pelas equipes do COI, do GAT e do Canil, que vão agir todos em conjunto nesta tarde, então, quando teremos a colocada em prática de tudo que nós simulamos nesta manhã, com explosivos, com utilização de cão e as três equipes do choque, GAT, COI e Canil integradas nesta ação, no caso de uma simulada tomada de reféns em ônibus. É isso aí, a gente vai agora para um rápido break, mas não saia daí, a gente volta já já.